É o nome de um famoso touro de combate. A cor varia conforme a luz. O design é inspirado nas aeronaves mais velozes. Lamborghini Reventon. A combinação perfeita entre estilo e tecnologia representa a extrema confiança da marca do Touro para um novo conceito de carro. Uma verdadeira obra de arte com tiragem limitada. 12 cilindros, 4 rodas motoras para uma aceleração que projeta de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos, a uma velocidade máxima que supera 340 km por hora. Atualmente, uma joia da arte automobilista italiana, graças à colaboração entre Mondadori e De Agostini. É também um extraordinário modelo com motor de válvula dupla por rádio comando em escala de 1 para 10. De performance emocionante e materiais de qualidade, revive uma reprodução tecnicamente avançada, a emoção de dirigir um trabalho de mestre da arte automobilista italiana. Motor de combustão em 2 tempos Super Tigre 18 de 3 centímetros cúbicos. Uma velocidade elevada para o poder explosivo em todas as condições. Tração integral permanente. Câmbio em 2 velocidades. Freio a disco. Uma tecnologia avançada que atinge uma performance emocionante. Suspensão independente nas 4 rodas, com amortecimento hidráulico. Uma solução de eficiência elevada para guiar em qualquer terreno. Além de 36 centímetros de comprimento e 20 de largura. Apenas 1.800 gramas para a relação peso e potência extremamente favorável. Uma reprodução tecnicamente perfeita. Única em detalhes. De fácil montagem. Veloz e confiável. Com todas as características dos avanços da Reventon original. Um super carro feito em Santa Agata dei Bolognese. Um guia prático de montagem, saída após saída, através das fichas apresentadas, você descobrirá todos os segredos do mundo do rádio comando. Os cartões da seção montagem ilustram em detalhes a construção passo a passo com os componentes do modelo. A designação A Técnica é um verdadeiro curso de automodelismo e radiocomando. Os nossos especialistas revelarão as técnicas e segredos desse hobby verdadeiramente apaixonante. Na seção Automobilismo RC, descubra como divertir-se com a sua Reventon RC, como se organizam as competições, onde se encontram as faixas para corrida e regulamentos. Uma obra única do gênero que fará você conhecer também a história, as características e utilizações desta máquina italiana mais moderna e avançada de todos os tempos. Lamborghini Reventon, feita para se tornar lenda.
Para adquirir confiança com a nossa Lamborghini Reventon, veremos juntos alguns exercícios simples de direção que irão permitir a compreensão do comportamento e da dinâmica para poder pilotá-la da melhor maneira. Antes de mais nada, verifique que nenhum outro modelista esteja na mesma frequência de transmissão de rádio. A interferência poderá fazer com que você perca o controle do modelo. Ligue sempre primeiro o rádio comando, depois o modelo. Se existem vibrações na direção ou da ligação do acelerador, pode ser alguma interferência. Se ao invés disso tudo funcionar perfeitamente, podemos ligar o motor. Antes de ligar o motor, abasteça de gasolina o reservatório. Inserimos o acendedor de velas no vão, acima do cilindro, e faça girar cerca de metade da volta, colocando uma leve pressão. Com o acendedor de vela em posição e com o carro parado com uma das mãos, retiramos a trava de andamento com arranques curtos e precisos, sem excessos, para não correr o risco de romper o cabo. Uma vez o motor iniciado, dê arranques leves de aceleração para queimar o combustível que eventualmente não queimou ainda para normalizar a carburação. Por último, coloque a carroceria sobre o chassi e faça os últimos ajustes com o clips especial. A sequência do desligamento é contrária. Antes o motor, depois o modelo e, ao final, o rádio comando. Volante. Permite ao modelo girar à direita e à esquerda com movimentos do volante de forma gradual. Gatilho de gás e do freio. Puxando, o modelo acelera, empurrando, ele freia. Quando o modelo se distancia ao girar o volante para a direita, o modelo irá virar para a direita. O mesmo acontecerá para a esquerda. Quando o modelo se aproxima, funcionará ao contrário. Ao girar o volante para a direita, o modelo irá virar para a esquerda e vice-versa. É muito importante fazer as primeiras provas de direção em um lugar amplo e sem obstáculos como muros e calçadas, que podem danificar seriamente o modelo caso aconteça alguma manobra imprópria. Para praticar a inversão da direção, executaremos esse simples exercício. Faça o modelo se distanciar de você, virando gradualmente primeiro de um lado e depois do outro, dando leves arranques, fazendo um zigue-zague longo numa reta imaginária. Depois de alguns metros, inverta o sentido da direção e faça com que o modelo venha em sua direção. O zigue-zague resultará invertido. Relembre de usar apenas 30% ou 40% da direção e de ter a quantidade de gás mínimo. Repita esse exercício até que as manobras não se tornem instintivas, mesmo quando o modelo venha em sua direção. Uma vez já familiarizado com os controles, execute um 8, usando 2 pinos de boliche ou 2 garrafas plásticas. Nunca use objetos pesados, porque em caso de batida, o modelo se danificará seriamente. Coloque o primeiro pino a cerca de 4 metros de você e o segundo a cerca de 4 metros do primeiro. O seu objetivo é executar um simples 8 em torno dos obstáculos. Esse exercício permitirá que você aprenda a avaliar o ângulo de giro do volante e a velocidade certa para conseguir efetuar as curvas no menor tempo e maior velocidade possível.
O segredo para a saída correta do exercício é manter uma distância uniforme do obstáculo. Na verdade, se o modelo passar muito próximo do obstáculo, a curva seguinte será feita de maneira errada. Uma trajetória muito reta fará o pino, ao contrário, determinar o raio de giro do volante de retorno muito amplo, forçando a percorrer mais pista e fazendo você perder mais tempo. Tenha sempre uma distância regular dos obstáculos e, quando se sentir mais seguro, varie a amplitude dos giros do volante, buscando trajetórias mais precisas, aumentando a velocidade de execução do exercício. Tente a execução do 8 se colocando lateralmente com relação ao modelo. Dessa forma, sua capacidade de controle do modelo será melhor que a do exercício anterior. Para avaliar o seu progresso na direção, pode-se cronometrar o tempo de corrida. É agora o momento de aprender a perceber onde se encontrar exatamente o modelo sem praticamente vê-lo. Algo normal nas situações mais radicais, como as competições. Você já treinou com seu modelo a passar por 2 obstáculos. Coloque 2 pinos a cerca de 10 metros de você, de forma a criar uma passagem obrigatória. Comece com uma distância de 2 metros entre os pinos. Nesse momento, faça o modelo passar exatamente no meio da passagem, seja na ida ou na volta, mantendo a trajetória mais reta possível. Para aumentar a dificuldade do exercício, reduza progressivamente a largura entre os 2 pinos, estreitando a passagem e aumente a velocidade. Esse exercício, executado repetidas vezes, ensinará você a explorar ao máximo o seu campo de visão, fazendo você seguir ao mesmo tempo com uma olhada, não só o modelo, mas também outros objetos, os adversários das ultrapassagens das corridas, neste caso, os pinos. Para construir a sua Lamborghini Reventon, serão necessárias algumas ferramentas simples. Um lápis e uma borracha. Um conjunto de chaves de fenda em cruz. Uma chave de fenda de corte. Um conjunto de chaves Allen. Um conjunto de chave inglesa. Um conjunto de chaves fixas. Uma pinça de pequena dimensão de ponta fina. Um estilete de boa qualidade. Uma escovinha para limpeza. Cola para plástico. Um último aviso preliminar. Quando indicarmos direita e esquerda, entenda-se os lados do modelo como se estivéssemos observando detrás dele. Tenha isso em mente para evitar equívocos que coloquem em risco e comprometam a sequência correta de montagem. Começamos com a montagem dos pneus.
Passamos uma lixa fina na parte do pneu e da calota que entram em contato, para eliminar eventuais imperfeições e uma fina camada que impedirá a aderência ideal dos pneus. Portanto, eliminamos os resíduos com uma escovinha. Colocamos no pneu uma esponja especial destinada a conferir a rigidez certa, alojando-a com cuidado na parte interna. Calçamos os pneus em uma das calotas. Em seguida, levantamos com os dedos as abas do pneu para aderir à calota. Marque com lápis 4 pontos cardeais em cima do pneu, tanto na frente como atrás. Agora apoie sua roda sobre um suporte. Levante a beira do pneu em correspondência a um dos pontos sinalizados. Insira uma gota de cola para plástico e faça uma leve pressão por alguns segundos. Faça o mesmo com os outros 7 pontos. Para usar a cola de plástico, é importante proteger as mãos com luvas e os olhos com uma máscara. Depois, levante a borracha entre os 2 pontos colados e insira um pouco de cola. Procure fazer com que a cola escorra ao longo de toda a superfície de colagem e libere delicadamente a borracha, exercendo depois uma leve pressão. Monte agora os amortecedores. Coloque no pistão menor do amortecedor um E-ring. Em seguida, o elemento que diminuirá a velocidade da corrida e um segundo E-ring que irá fixar o pistão. Colocamos o pistão menor assim composto no corpo do amortecedor e na extremidade inferior do primeiro, enfileiramos em sequência um O-ring com a espessura do plástico. Em seguida, o segundo O-ring. Faça os anéis rolarem até inseri-los no corpo dos amortecedores e feche com um tampo plástico, que deverá ser parafusado no corpo desse amortecedor. Parafuse a uniball no pivô inferior. Coloque um trinco superior da mola. Em seguida, coloque a mola e o trinco inferior da mola. Coloque no corpo do amortecedor a quantidade certa de óleo e faça movimentar lentamente o pino do amortecedor para retirar o ar eventualmente presente. Acomode o tampo no silicone. Apoie a uniball. E rosqueie a tampa superior até apertá-lo bem. Para regular a dureza do amortecedor, podemos inserir um ou mais espessuras. Coloque no uniball presente na parte inferior do amortecedor uma esfera de bronze. Para ajudar, use uma pinça. Assim, completamos a parte dos amortecedores. Execute a mesma operação para montar os outros 3 amortecedores. Pegue um copinho, insira um planetário e o fixe com E-ring. Repita a mesma operação com outro copinho. Pegue agora a caixa de diferenciais e insira um dos copinhos que acabaram de ser montados. Insira no pino os 2 pequenos satélites. E empurre-os na caixa. Em seguida, insira o plug no pino. E lubrifique as engrenagens.
Insira no plugue um outro copinho e feche com a engrenagem principal do diferencial, fixando com 4 parafusos. Verifique que os copinhos e as engrenagens estejam rodando com regularidade. Pegue um pinhone, acomode um satélite que você irá fixar com o E-Ring. Insira então na parte oposta 2 rolamentos e um copinho, que irá fixar com a partícula dotado de um filete de freagem. Coloque em cima dos copinos da caixa do diferencial os rolamentos. Então, coloque o copinho de conjunção que pegamos para a engrenagem satélite. Engraxe as engrenagens. E feche a caixa do diferencial. Tenha cuidado em ligar perfeitamente as duas partes. Em cima da caixa, apoie um dos suportes dos pequenos braços e fixe com parafusos. Repita as mesmas operações para montar o outro diferencial e o outro suporte do pequeno braço. Fixe o chassi ao diferencial anterior e posterior com parafusos. Mantendo os pistões dirigidos ao interior do modelo e tendo em conta que o diferencial que sustenta o suporte dos pequenos braços com a base mais larga será montada na parte anterior do modelo. Insira o pino no transferidor de marcha. Pegue a engrenagem da segunda marcha, aquela menor, e insira o rolamento, fazendo-o funcionar. Auxiliado por uma pinça, insira nos furos os 2 plugs, empurrando com força. Insira o pino no rolamento e o firme com um anel metálico. As beiradas entram nos furos presentes na engrenagem. Enfim, fixe com os parafusos. Coloque sobre o pino na engrenagem da marcha. Insira sobre o suporte do câmbio os rolamentos, empurrando com força. Insira no suporte posterior, aquele com o furo no alto, a roll ball. Insira as engrenagens do suporte anterior e feche o câmbio, fixando com 2 parafusos. Insira o copinho com o terminal hexagonal que terá a função de arrastar o disco de freio e fixe com a menor partícula. Insira o martelinho do freio na ponta posterior do câmbio e coloque o pistão. Apoie a primeira pastilha. Insira o disco de freio. Então apoie a mola sobre o disco. Insira um parafuso sobre o segundo disco. A faça passar para o interior da mola e a direcione sobre a ponta. Insira a segunda mola, fazendo-a passar pelo segundo parafuso e insira a mola na ponta. Os 2 parafusos terão que segurar as pastilhas quase que em contato com o disco, que deverá estar livre para girar.
Insira a alavanca do freio no furo presente sobre o martelinho e fixe com a partícula de modo que o painel de botão esteja em posição vertical. Coloque agora sobre o copinho anterior a partícula. Daí, insira o copinho sobre o pino do câmbio e fixe a partícula no canal de forma adequada. Insira a semihaste mais curta no copinho do diferencial anterior e a semihaste mais longa no copinho do diferencial posterior. Insira as extremidades livres das semihastes nos copinos do câmbio e o apoio sobre o chassi. Então emborque o modelo segurando o câmbio com a mão e fixe-os com 4 parafusos. Comece com a suspensão traseira direita. Parafuse os Uniball sobre o braço superior da suspensão traseira, em sentido horário, e o outro no anti-horário. Graças a esse sistema, parafusando e desparafusando o registro, os Uniball se aproximarão e se distanciarão juntos, sem que seja necessário desmontar a peça para fazer a regulagem. Para manter o braço parado, você pode usar uma chave inserida no furo presente na posição central. Coloque então as esferas do Uniball para completar o braço. Pegue no eixo traseiro direito, que se pode reconhecer porque segurando a parte superior em direção ao interior do modelo, se apresenta como reforço em direção à parte traseira. Aproxime-o do braço, insira um parafuso na esfera e o parafuso no furo mais baixo presente no eixo. Insira esses eixos no braço inferior e o fixe com o parafuso. Atenção para não apertar demais os parafusos, porque o eixo deve estar livre para se movimentar. Insira no braço inferior o parafuso e aperte até chegar ao fio da parte oposta. Ela serve para regular a pré-carga das suspensões. Faça as mesmas operações para manter os braços da suspensão traseira da esquerda. Pronto, tem-se os braços traseiros completos. Para montar os braços traseiros no chassi serão necessários suportes especiais. Comece pelo posterior, que apresenta 2 furos na parte inferior, e fixe para baixo com os parafusos. Monte o anterior, que apresenta os 4 furos na parte inferior, e os fixe por baixo com 2 parafusos que você parafusou nos furos dispostos em direção ao centro do modelo. Coloque então os braços que montamos nos lugares certos e os fixe nos suportes com os pinos filetados, deixando-os livres para o movimento. Assente o montante aos braços das suspensões traseiras e os fixe ao suporte sobre o diferencial com 2 parafusos. Insira sobre o eixo direito no rolamento e insira com força o eixo sobre o porta-eixo, até que proceda no ritmo. Pegue uma semihaste e ligue ao eixo com o copinho do diferencial. Aproxime o braço ao suporte sobre o diferencial e o fixe com um pino filetado. Repita as mesmas operações para a parte esquerda. Inicie pela direita.
Pegue o acoplamento direito da direção que está com a letra R, right, direita, em relevo. Insira o Uniball no furo embaixo e parafuse ao braço inferior. No outro furo, insira o outro Uniball e parafuse o braço superior. Sobre os Uniballs, coloque os parafusos plásticos com o interior vazado e feche com tampas filetadas, deixando o movimento livre para os Uniballs. Repita o procedimento para a montagem dos bracinhos da suspensão dianteira esquerda. Coloque sobre o chassi o suporte anterior para as suspensões dianteiras, aquele que apresenta 2 furos na parte inferior, e fixe com os parafusos. Pegue agora o suporte posterior, dotado de 4 furos. Assente o braço inferior da suspensão dianteira direita e fixe-os aos suportes com pino filetado. Assente o braço inferior da suspensão traseira direita e fixe-os aos suportes com pino filetado. Faça o mesmo com a parte esquerda. Insira a partícula que regulará a pré-carga das suspensões em cada braço inferior das suspensões. Assente a armação das suspensões e fixe-a com 2 parafusos ao suporte presente sobre o diferencial dianteiro. Coloque o rolamento sobre o eixo. Insira os 2 no porta-eixo, com força suficiente para fazê-los rodar. Conecte através das semi-hastes o eixo e o copinho do diferencial. E então fixe o braço superior das suspensões à armação e ao suporte sobre o diferencial com um pino filetado. Assente sobre o pino a espessura que funciona como distancial. Repita as mesmas operações para a parte esquerda. Pegue o pino com os fios mais longos e parafuse nas extremidades 2 Uniballs, um em sentido horário e outro anti-horário. Insira nos Uniballs as esferas de bronze. Faça as mesmas operações com os 2 pinos que apresentam as partes mais finas e curtas. Com as alavancas já completas, o longo ligará o auxiliar ao retorno do salvo auxiliar, enquanto os curtos ligarão os porta-eixos com o retorno da direção. Pegue um dos 2 pinos com 2 estacas e insira um E-ring na estaca mais próxima da extremidade. Insira o primeiro retorno e fixe-os com o segundo E-ring. Monte no buraco mais externo do retorno um dos braços curtos e fixe com o parafuso. Pegue a barra de junção da esteira de retorno e os una com parafusos ao retorno montado. Todas as partes unidas devem estar livres para moverem-se sem esforço. Compõe agora o salvo auxiliar distribuidor. Pegue o cilindro de alumínio com 2 estacas e na que estiver mais próxima, insira na borda o E-ring de dimensões grossas.
Então amole a parte superior do salvo auxiliar distribuidor, que deverá, em parte, se sobrepor à mola. Insira a segunda parte do salvo auxiliar distribuidor, orientada aproximadamente 90 graus com relação à primeira, de modo que as duas partes se juntem. Empurre com força mole quando a estaca estiver acessível. Insira os dois E-ring que terão todos os componentes. Pegue o braço curto e insira um parafuso e fixe-o ao furo mais externo que está presente no retorno do braço. Cuide agora do braço longo. Fixe-o com um parafuso ao furo mais externo do outro retorno. Una com o parafuso salvo auxiliar distribuidor a barra de junção. Pegue o segundo pino com as estacas e com a estaca mais externa insira um E-ring. Então insira um pino no cilindro de alumínio. Coloque em cima do chassi a esteira de reenvio, fixando os pinos por debaixo com dois parafusos. Fixe agora os braços da direção aos furos mais externos do porta-eixo, cada um com um parafuso. Temos, portanto, o funcionamento do reenvio da direção. Comece agora a montagem do motor, que será fornecida separadamente. Para a frente do motor se estende como parte de onde sai o virabrequim. E por trás, a parte identificada pelo furo que hospedará a tampa do motor. Direita e esquerda se identificam observando o motor por detrás. Insira a parte posterior do monobloco, o virabrequim, tendo cuidado em fazê-lo funcionar em batida contra o rolamento. Posicione o pino do virabrequim em direção ao alto e insira o grupo pistão-haste no cilindro. Então ajuste o pé da biela sobre o pino. Mantendo o pistão no máximo de seu trajeto, coloque a camisa no interior do cilindro. Insira delicadamente, fazendo-a rodar como se estivesse parafusando, tomando cuidado em segurar a tarjeta presente sobre a camisa em direção à luz de descarga. Insira a mola no pino que hospeda a biela e depois a espinha. Insira o transferidor na tampa do motor. E então coloque na sua base, mantendo a saliência à esquerda. E fixe com 4 parafusos Allen, seguindo o esquema em X. Apoie sobre a camisa os espessores metálicos e a base da cabeça de resfriamento sobre a qual se enfileira a vela. Apoie a cabeça do resfriador, alinhando os furos e inserindo os parafusos Allen, apertando-os em esquema de X. Insira na extremidade do virabrequim a rodela cônica com o vértice em direção externa e sobre esse coloque o volante
E segurando-o firme com sua mão, aperte a porca. Coloque sobre um dos grilhões do mecanismo de marcha a mola que irá segurar a base. Então insira o grilhão sobre um dos pinos do volante. Auxiliados por uma pinça, encaixando a mola. Faça as mesmas operações com os outros 2 grilhões do mecanismo. Insira no sino do mecanismo 2 rolamentos. Um no externo e outro no interno. Então coloque o sino sobre o pino central do volante. Colocando uma rodela e fixando com um parafuso Allen. Insira a porca com rolamento sobre o transferidor de modo que fique livre para rodar em sentido anti-horário, olhando o motor por trás. E então insira o aviamento e fixe com 3 parafusos Allen. Coloque sobre a vela a rodela. Insira a vela na chave e assente em seu lugar, mas sem apertar de modo excessivo, para evitar o desgaste. Agora passe para o carburador. Insira sobre a proteção dos alfinetes máximos a rondela com um furo maior, o bocal que deve prender o carburante e depois a outra rodela. Em seguida, insira a proteção na parte interna do carburador. Insira agora o alfinete máximo dotado de seu O-ring e o parafuse. Insira na parte inferior do carburador as 2 guarnições de borracha e continua com a montagem do carburador sobre o motor. Insira na própria base do fermo do carburador, fazendo com que a parte vazada esteja posicionada de modo a não atrapalhar a entrada do carburador. Insira o carburador. E então, aperte a porca que fixa o motor. Apoie na parte inferior do motor os suportes para fixagem no chassi. E os fixe com os parafusos Allen, dotados de rodelas com divisórias. Aplique as rodelas com divisória aos parafusos e insira na parte esquerda do motor. Assente as guarnições. Depois, o coletor de bateria e cerre os parafusos. Apoie a esteira de fixagem sobre o chassi e os fixe com os respectivos parafusos e porcas. Para evitar que os parafusos girem frouxos, enquanto se fixa as porcas, é preciso segurá-los com uma chave de fenda. Coloque então sobre a esteira o motor. E parafuse com 4 parafusos Allen por baixo. Antes de apertar os parafusos, convém regular a distância entre as engrenagens do pinhone e do câmbio. Para isso, pode-se inserir entre eles uma tira de papel. Aproximar as engrenagens e fixe os parafusos usando um esquema de X. Uma vez preso o motor, pode-se cortar fora a tira de papel. Coloque sobre o chassi o suporte do escapamento e fixe-o com um parafuso por baixo. Coloque sobre o escapamento o tubo de silicone. Então calce a outra extremidade sobre o coletor de bateria.
Apoie o terminal na parte inferior do suporte anterior. Então fixe-o com o parafuso por baixo. Fixe o coletor ao terminal através de duas faixas inseridas em volta do tubo de conexão. Aperte as faixas e corte o excesso com uma tesoura. Apoie o reservatório no chassi e o fixe com 2 parafusos. Prepare o tubo de alimentação e aquele que deve prender a pressão. Corte o tubo de silicone em 2 pedaços de aproximadamente 12 centímetros. Conecte uma extremidade do tubo do carburante ao reservatório e a outra ao carburador. Então, ligue uma extremidade do tubo que deve prender a pressão à tampa do reservatório e a outra extremidade ao bocal que sai do escapamento. Fixe sobre a caixa os suportes dos auxiliares do câmbio. Primeiro o posterior com 2 parafusos. E depois o anterior com 1 parafuso. Considere que o suporte anterior tem uma saliência que se assentará no vão presente sobre a caixa. Coloque em posição o auxiliar, tendo cuidado em fazer com que os fios passem e entrem no espaço adequado. E então o fixe aos suportes com 4 parafusos. Os fios terão que passar atrás das linguetas de plástico feitas para segurá-los. E trave a abertura predisposta na caixa. Pegue o outro auxiliar e faça passar o fio e o apoie na caixa. Então, o fixe com 4 parafusos e faça passar os fios pela abertura adequada. Coloque o seletor no interruptor no modo off. E remova os parafusos que seguram a tampinha. Pegue a tampa da caixa do receptor. Insira o interruptor de modo que o seletor esteja voltado em direção à posição off. E fixe com os parafusos. Pegue o receptor. Ligue os fios que vêm do interruptor na posição que indica BAT. E ligue os fios que vêm do auxiliar do câmbio ao canal 1, CH1, e aquilo que vem do auxiliar do gás ao canal 2, CH2. Insira no pacote baterias 4 baterias e ligue o pacote ao interruptor através dos plugs adequados. Coloque no espaço porta-receptor o pacote de baterias e o receptor, procurando manter em ordem os fios. Faça passar através do furo da tampa os fios da antena. Então posicione a tampa, com cuidado em não pinçar os fios. Enfim, fixe a tampa com os 2 clips. Antes de fixar no chassi a caixa porta-auxiliares, ligue com o parafuso a alavanca de câmbio ao auxiliar. Assente o suporte superior da esteira de retorno do câmbio, fixando com 4 parafusos, um dos quais irá fixar a parte anterior da caixa porta-auxiliar. Fixe então a parte posterior da caixa com 2 parafusos ao diferencial.
E conclua a fixação ao chassi com 3 parafusos inseridos por baixo. Comece com as alavancas de comando, de acelerador e de freio. Prepare os 2 cilindros da trajetória inserindo uma partícula. Coloque um dos limitadores de curso na estaca mais curta, que será necessária para comandar o gás, e fixe a partícula antes da curva. Insira a junção, a mola e outro limitador de curso dotado de uma partícula. E então fixe-a. Para ligar as alavancas de acelerador e gás, remova o suporte presente sobre o auxiliar do acelerador, usando uma chave de fenda. No segundo furo do suporte, insira a alavanca que comandará o freio, e então faça passar para o interior da botoeira painel de botão presente no braço do freio. Agora podemos fixar novamente o suporte ao auxiliar com a chave adequada. Insira uma extremidade da alavanca de gás sobre o primeiro furo presente sobre o comando de abertura do gás. E então interrompa a junção da alavanca do acelerador com um parafuso no furo mais externo do suporte. Na extremidade livre da alavanca do freio, insira o tubinho de silicone e o limitador de curso dotado de partícula. Então, fixe-a. Como exemplo, monte sobre o modelo o amortecedor anterior direito. Mas as instruções que se seguem são válidas para os 4 amortecedores. Pegue o amortecedor e insira no furo presente na parte superior um distancial de plástico. E depois o parafuso. E o fixe no furo central, entre aqueles presentes sobre os montantes. Insira um parafuso na esfera de bronze presente na parte inferior do amortecedor. Em seguida, a rodela plástica. E ao final, parafuse no furo mais baixo presente sobre o braço inferior da suspensão. Repita a mesma operação para os outros 3 amortecedores. Coloque em posição de suporte para o para-choques, encaixando-o sobre o chassi. Assente em seus lugares as 2 porcas autobloqueadoras e vire o modelo e fixe com 2 parafusos por baixo. Insira no para-choque o suporte superior e coloque em posição sobre o chassi. Fixe com 2 parafusos partindo da parte alta do suporte. Então vire de cabeça para baixo o modelo e complete a fixagem do para-choque com 2 parafusos por baixo. Insira no eixo o rolamento. E o segure assentando com uma espineta. Coloque o driver da porca. E depois coloque a roda e a relativa porca que fixará o eixo. Enfie aperte parafusando a porca. Repita as mesmas operações para as outras rodas. Apoie a esponja do filtro de ar sobre um pano ou um papel.
Deixe cair algumas gotas de óleo sobre ela e a comprima para garantir a absorção. Assente sobre o carburador o filtro de ar. Insira nele a esponja embebida no óleo. Pegue uma coluna posterior e a coloque em posição inserindo a saliência em sua base sobre o montante e a fixe com um parafuso. Faça a mesma operação com as outras colunas posteriores. Apoie a coluna anterior direita sobre o suporte do para-choques, assentando o hexágono de maneira que os furos presentes sobre a coluna estejam na direção direita-esquerda. Fixe a coluna ao chassi com um parafuso por baixo. Faça a mesma operação com a outra coluna anterior. Prepare o suporte da carroceria com um parafuso e os insira nas colunas, fixando-os na altura desejada no primeiro furo por baixo. Então apoie sobre os posteriores o anel de esponja e os fixe ao terceiro buraco por baixo. Insira o fio da antena no tubo adequado de plástico até que ele saia pelo lado oposto. E então insira o tubo na base adequada presente sobre a tampa do vão das baterias. Proteja a antena adequadamente.